Bom, nós estamos a 25 e a 26. Agora hoje é a 27. Agora eu lembrei. Hum, Não estava lembrando, não, que eu não anotei aqui. Aí eu não estava lembrando, não. Então eu vou anotar agora. é que eu escrevi. Do 11. A Tá pergunta ali. e a resposta dessa número 27, ela é grande, muito grande. Aí vem, quer dizer, na 26, Kardec pergunta: pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? E aí os espíritos respondem: por pensamento, né? Por pensamento. Aí ele continua com base nessa resposta, ele faz a próxima pergunta. Há então dois elementos gerais no universo: a matéria e o espírito. Quer dizer, dentro da pergunta de Kardec, dedução dele, até isso aí é com base em um filósofo alemão. Ah, meu Deus, tem tanto tempo que eu não leio ele que eu esqueci. Há uma divergência, uma complementaridade. É, é Scholling, acho que é Scholling, é um filósofo alemão, eu não estou com coisa, depois eu vou consultar. E ele diz assim: só existe duas coisas no universo, o eu e o não eu, com base na filosofia de Hegel, de um outro alemão. O Hegel antecede. Aí, acho que é Scholling, ele fala isso. Aí vem um outro que diz assim: existem dois, que estudou o Scholling, estudou o Hegel. Aí diz assim: existem dois elementos do universo, o eu, o não eu, e um ser superior que criou o eu e o não eu. Então, ele aí acrescenta Deus, né? Então, seria três elementos: o eu, o não eu e Deus. Claro que está falando aí da essência. Aqui Kardec se refere à composição da matéria. Então, tudo que tem no universo ou é espírito ou é matéria. Então, perispírito é espírito? Não. Então é matéria. Mas a Luísa não é palpável, mas existe a matéria que não é palpável. A matéria quintessenciada, a matéria é invisível. Os vírus, as bactérias não são visíveis, nem por isso eles não existam. A maioria dos seres vivos são invisíveis. A gente acha que a maioria não, a maioria não é visível, a maioria é invisível. Então, pergunta, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Aí vamos ver como é que os espíritos respondem. Vamos ter que ler devagar, porque é um texto, é um parágrafo grande, né, para a gente não perder, né? Sim, e acima de tudo, Deus. Olha como é parecido com o pensamento alemão. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. É a trindade universal. Aí eu lembrei da Santíssima Trindade da Igreja Católica: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui estão dizendo que é a trindade universal: Deus, Espírito e matéria. Tudo é composto no universo, em qualquer planeta, em qualquer dimensão, até no mundo espiritual, em qualquer dimensão. Deus, Espírito, matéria. Essa é o que não é Deus é até fácil, né? Então quase tudo não é Deus, né? Ele é o criador. Mas o que não é espírito é matéria. Então quase tudo é matéria. Espírito a gente já sabe. É o nosso eu superior, o nosso movimento psíquico, né? Então, a inteligência é o espírito. Tudo que vem depois é matéria. Pensamento é matéria, né? Pensamento é matéria, por exemplo. Eu fechei aqui, sempre aqui. Como é que é? Como é que é? Ah, não é aqui não, né? Eu falei aqui, desculpa, vou.
Silenciar o microfone. Tá bem. Bom, deixa eu só aumentar aqui para nós, para o Jesus escutar melhor. Albertina chegando aí, então vamos lá. Boa noite. Alguma observação, pessoal, dessa trindade universal aí? Pode continuar? Mas Mais alto. mas ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então, para ter uma conexão entre eu, Aloísio, e o meu corpo, que é matéria, tem que ter o quê? O fluido universal, que pode ser chamado de fluido cósmico, que pode ser chamado, no meu caso, de fluido animal. Então, tem que ter esse fluido para conectar espírito e matéria. Ok? E esse fluido é de quê, então, gente? Esse fluido é de quê? Esse fluido universal? Energia? De energia. E energia é o quê? É Deus? Não. É espírito? Não. Energia é espírito? Não tem inteligência própria. Qual é a opção que sobra? Matéria. Matéria. Então a gente vai sempre voltar a esse princípio. É a trindade. Deus, espírito, matéria. Matéria. Aí vai dizer assim, ó, é preciso o fluido universal que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Quer dizer, o que a gente entende como matéria. Não tem como o espírito agir diretamente na matéria grosseira. Por exemplo, vamos pensar aqui a ação de cada um de nós sobre o nosso corpo. Nós somos espíritos e temos um corpo. Enquanto espíritos, nós não temos forma. O espírito é uma chama, é uma luz. E essa luz, ela se localiza próximo à cabeça. Por que é próximo à cabeça? Tem uma questão aqui no livro dos Espíritos que eu entendo que é uma analogia, uma metáfora, que os Espíritos dizem assim, nas pessoas de coração, o Espírito se localiza, nas pessoas que exercem o amor, o Espírito se localiza mais próximo ao coração. Só que isso é uma metáfora, porque o coração não tem sentimento. Coração é uma máquina de bombear sangue, é um órgão. A gente usa a expressão coração para diferenciar da razão. Se a gente disser que o sentimento também está aqui dentro, aí confunde a gente. Mas é uma metáfora. Está tudo aqui. Teoricamente, no lóbulo frontal, o racional, na parte de trás, os sentimentos. Então, se a razão e o sentimento, que é o principal móvel do espírito, está na cabeça, logo o espírito está na cabeça. Então, o espírito está aqui, na cabeça. Mas como é que é isso? O espírito está dentro da cabeça, como acontecia naquela... Antigamente mostrava o espírito entrando dentro do corpo, né? Incorporada. É porque o espírito entrou. Desincorporada, porque saiu. É aquilo ali também é metáfora, né? Ninguém entra. Nem nós estamos dentro do corpo. Quanto mais o espírito comunicante. A cabeça
propriamente dita, ela é matéria, matéria densa. Tem osso, tem massa encefálica. Só que na região da cabeça existe uma célula que ela é diferente das demais. São os neurônios. Diferente das demais células, os neurônios eles são compridinhos, parecem umas cobrinhas. Tá certo, Jair? Estrela, um rabo. É ela, que ela é a área dela, né, gente? Parece uma estrela com rabo. Essa parte da estrela com rabo eu não sabia. Vou falar na próxima palestra. Então, ela tem um rabinho. Ela é diferente. Albertina. Então, Com cauda, Albertina. Uma estrela com cauda. é, Do cometa Halley, tá bom, Albertina? mas os portugueses, Thaís, Não, eu ri porque ele falou eles assim, usam eu não isso mais do que sabia. a Na próxima gente. palestra eu vou falar. Tu viu como é que eu aprendo com ela? A Albertina, você viu falar algumas coisas que eu aprendi com a Jailza. Os portugueses, eles usam isso com mais frequência. Por exemplo, quando a gente fala bumbum, eles falam o rabo. A mamãe dá umas palmadas no rabo da criança, não é assim, Conceição? Não é, Júlia? Usa o termo rabo, rabinho, né? O Chico Bom uma vez usou. Eu achei tão engraçado, né? É igual velhote aqui. Velhote aqui é pejorativo. Para vocês não é. Então, você fala assim, a Júlia é uma velhota. É uma maneira pejorativa de eu me dirigir à Júlia. O Aloysio é um velhote. É pejorativa. Em Portugal, não. É a maneira normal de falar do idoso, né? Do velho. Então, o neurônio, ele é diferente das demais células. Tanto que existem até experiências de tentar transformar outras células do corpo em neurônios. Parece que existe uma possibilidade das células elas mudarem a forma delas. A ciência tem estudado isso. Isso é muito bom para aquela questão do tratamento de câncer, tem todo um esquema, né, de você pegar uma célula parte do corpo, transformá-la na célula daquela parte que está cancerígena e aquela célula saudável combater a cancerígena. Tem uns estudos nesse sentido. Mas vamos voltar ao neurônio. É o que O se faz com a neurônio, medula. hein? Em Portugal faz-se muito isso com a medula. Sim, com a Para medula, determinar, exato. A medula, então, ela se determinar tipo de modifica câncer. em vários, né? Então, os neurônios, eles têm uma característica, eles se comunicam entre eles. Todas as células se comunicam, mas a dos neurônios, a ciência já conseguiu identificar. Então, elas ficam uma próxima da outra, não precisa encostar. Aqui termina a cauda de uma, que é a cauda da outra célula, e entre essas duas caudas tem os impulsos elétricos. Eles trocam energia. Elas trocam energia uma com a outra. Essa energia é que vai gerar todo o movimento de vitalidade do corpo. Os neurotransmissores que vão dar vitalidade. Então, a pessoa com depressão, ela está com um problema nessa conexão, chamada sinapse. Conexão elétrica, energia, mas é matéria também. Lembrando que energia é matéria, mas é uma matéria bem quintessenciada. A gente nem acha que é matéria, então, tênue que é, né? Então, os neurônios, eles se comunicam através de impulsos elétricos, chamados sinapse. Esses impulsos elétricos vão estimular a formação dos neurotransmissores. Os neurotransmissores vão gerar os hormônios, que vão dar ânimo, ou a falta dele, desânimo. Vão minimizar a dor, vão dar prazer, vão dar cansaço, e assim por diante. O espírito, ele se comunica com o corpo através desses impulsos elétricos. Nós temos no centro da nossa cabeça, por isso o espírito fica na cabeça, mas essa é uma hipótese, tá, gente? Minha, né? No livro dos Espíritos fala que na cabeça e no coração. Eu não aceito muito do coração, não. Mas é porque eu ainda sou ignorante. Um dia eu vou atender. No meio da cabeça, me peça aquele negocinho, pega aquele papelzinho.
no meio da cabeça certinho, se a gente cortasse em cruz, aqui no Brasil a gente usa cortar em cruz cebola, as receitas antigamente era assim, fazer chá, né? Se a gente cortasse em cruz assim, se a gente cortasse em cruz, a gente conseguir colocar, não consegue não. Não aparece não, engraçado, né? Não, Parece não. não parece nada. É, É, seria você imaginar algo redondo, a sua cabeça redonda, e no meio, por que não aparece? No meio dela, por que que a luz não deixa aparecer? Ah lá, acho que agora apareceu, ó. Ah, agora já se vê. Aí, Agora já se cortando está em a cruz, ver. é uma cruz mesmo. No meio da É, cruz, meio certinho, é. tem a epífise, ou glândula pineal, a hipófise. Essa glândula é o ponto de conexão. Essa glândula, ela irradia luz. Os médicos identificam que até ela funcionaria até os 14 anos para desenvolver a sexualidade. Acho que agora mudou essa teoria, mas era assim. Aos 14, ela desaparece, de acordo com a visão médica. Só que estudos recentes comprovam que ela permanece. Ela tem um brilho, ela tem uma luz. É por ela que o espírito se comunica. Então, a glândula pineal, que tem energia, o espírito estimula a glândula pineal estimula os neurônios, que vai fazer a sinapse, que vai dar todo o movimento no corpo. Como a glândula pineal fica no centro da cabeça, logo aqui atrás está o sistema nervoso central, que comanda todos os movimentos do corpo. Então, isso aqui, ó, é o espírito que está fazendo. Eu vou movimentar com a mão. Aqui na frente está o lobo frontal, onde fica a parte da racionalidade. Então, a razão vai estar por aí. Aqui atrás, próximo ao sistema nervoso central, próximo ao cerebelo, está a região onde ficam os sentimentos, as emoções, e todo o sistema límbico. Então, é daí que o espírito começa a comandar o corpo. Então, para a gente entender, o comando do corpo se dá por impulsos elétricos. Sem o sistema neuronal, sem a glândula pineal, não tem movimento. Não tem movimento. Tanto que se afeta uma parte do cérebro, o corpo para. O que acontece com o AVC, com o derrame? É que afeta um lado. Se afetar o lado do movimento, né, Jair? O Jair aqui, de novo, era que entende mais do que eu. Então, aí o corpo vai paralisar. Ou então vai perder a fala. Por quê? Não porque atingiu a parte do corpo, mas porque atingiu a região de comando. É por isso que quando o espírito se comunica, ele não pega na mão do médico e faz isso. Não precisa fazer isso. Ele comanda aqui por cima. Eu achava que vinha uma mão, pelo menos na ilustração que o pessoal faz, né? Vinha uma mão espiritual, essa mão espiritual pegava a minha mão e eu psicografava. Eu pensava que era assim. Não é assim. É aqui. O comando é aqui em cima. Do mesmo jeito que eu, o espírito, comando a minha mão para escrever, o espírito desencarnado manda um comando para eu, o espírito, falar: Luiz, agora você vai escrever a minha mensagem. E aí eu passo a escrever a mensagem que ele manda, que ele envia. Tá certo? Então, não tem contato direto do espírito com a matéria. É isso que o espírito quer deixar claro. Não tem direto. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Querem acrescentar alguma coisa? Discordâncias? Fique à vontade. o Sérgio Filipe de Oliveira também tem, eu já o ouvi aqui em Lisboa também, mas ele Sim. tem palestras sobre isso muito interessantes, muito É o, esclarecedoras, ele explica tudo direitinho. Uhum. O mérito do doutor Sérgio Felipe é que ele comprovou empiricamente essa tese. Que até então era uma questão filosófica dos espíritos.
Só que o Sérgio, por ele ser médico da USP, por ele ser pesquisador, ele conseguiu comprovar. Ele usou cadáver. E ele encontrou a glândula pineal no cadáver. Porque sempre tem aquela conversa. Ah, mas quando você abre um cadáver, não tem espírito dentro. Claro, ele nunca esteve dentro. E a morte, o espírito sai, desliga. Então o cara fala, então não existe espírito, não tem como provar. Abre um corpo, você vê se tem algum espírito dentro. Não tem, então não existe. Essa era a conversa que se dizia. O que falam também da psicanálise. Freud, não existe o consciente, inconsciente, não existe o id, ego, superego. Quando eu abro, não vejo nada. E o Freud se defendia dizendo, não, gente, isso aí é uma abstração que eu criei, para a gente entender. Mesmo que a gente não veja fisicamente, nós percebemos como funciona. Quer dizer, não vemos o objeto, mas nós sentimos a causa. Né? Esse é o argumento do Freud. Só que o doutor Sérgio Felipe não, ele encontrou a glândula. Por exemplo, o doutor Sérgio encontrou os cristais de apatita. Nós, os médios, a gente tem cristais. Por isso que os espíritos nos procuram. Agora à tarde, eu estava com a dor de cabeça, eu falei, meu Deus, que eles acham, às vezes, dependendo do tipo de espírito, te trazem reação física. Passou e fala, ó, aquele ali é médium. Como é que eles sabem? Por causa do brilho, do cristal. Brilha. Então eles identificam. É como a pessoa de branco, né? Ah, ali é médica. Já isso, quando estudar, ela não gostava de ir para a faculdade de branco, porque eles falaram, doutora, vamos pedir ajuda aqui. Como é que faz isso, doutor? E tal. Perguntava, ela parou de ir de branco. Ela ia com a roupa comum e trocava de roupa lá no hospital. Porque a cor branca, para nós, dentro do nosso senso comum, é alguém da área da saúde. Então, para os espíritos, o cristal de apatita, ele sabe que ele ali é médico, que ele ali vai mandar o recado que eu estou precisando mandar. Então, quando eu estou no lugar, normalmente o espírito já fica esperando. Lá em Curitiba, a minha anfitriã tem 8 meses de viuvez. 8 meses que ela está viúva. E ela é muito apaixonada pelo marido. Então, ela tem muita dificuldade de fazer o luto. E ela é espírita, é presidente de casa espírita. Então, ela teve notícias bem en passant, bem. Não era uma notícia bem coisa, tá bem, não sei o quê. E ela queria uma mensagem do marido. Todo mundo quer, né? Ela só não falou. E aí, quando eu cheguei na casa, ela mora ela, o pai e a mãe. E a luta, porque a mãe tem Alzheimer, então o paizinho dela é uma gracinha, nossa, a mãe também, a mãe falou comigo assim, você é tão bonita, gostando de escutar você, achei tão lindinho da parte dela, e aí ela falou assim, ela não sabe o que fala, eu falei, será que não sabe, não? Né? Então, ela falou da palestra do menino, ela falou assim, olha os dentes dele que bonito, realmente o menino tem dentes bonitos, o Vitor Hugo, né? E ela falou isso, então assim, e aí são só os 3 na casa, né? Não, tem os 2 filhos dela também. Tem um casal de filhos também que mora com ela. Então, são 5. E aí, quando eu cheguei, o marido dela estava me esperando já. Aí deu aquele sorrisão, falou: seja bem-vindo, Aloysio. Agora posso te receber na minha casa, porque ele já me conhecia, né? Quando ele era encarnado. Então, quer dizer, por que ele me cumprimentou? Ele falou: Aloysio, consegue me ver. E aí ele ficou em cima, tipo, né? Fala para minha esposa que eu estou bem, dá notícia para ela. E aí nós estávamos para almoçar, e na hora do almoço, bom de família espírita é isso, né? Porque você não pode fazer isso quando a pessoa não é espírita, né? Aí ele veio e se comunicou. Ok. Aí deu notícia, ela chorou, ela, o pai, um casal de dirigentes da casa que estava lá almoçando com a gente, né? Os filhos não estavam em casa. Mas ele deu notícia, falou onde ele está, como é que ele está, que ele também sente falta dela, para ela continuar, porque vai demorar ainda muito para ela voltar. Então, quer dizer,
Isso é perceptível graças ao cristal de apatita. E a pesquisa o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele é uma referência, porque dessa descoberta dele estão se fazendo outras. Por exemplo, tem uns estudos da Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor Sérgio Felipe de São Paulo, a Universidade Federal de Juiz de Fora e uma universidade da Inglaterra ou dos Estados Unidos, que estão estudando agora os descendentes de médium, os filhos de médium, filho e netos, para ver qual o impacto da mediunidade nessas pessoas. Primeiro, filho de médium se torna médium? Então, essas perguntas que eles responderam, entrevistaram mais de mil pessoas, descendentes de médiums, e chegaram a conclusões sensacionais, muito boas, que eu não vou falar tudo aqui, senão vai roubar a cena do estudo, né? Então, eles são já dando sequência ao trabalho do doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Então, o que o doutor Sérgio Felipe fez? Separou cadáveres de pessoas que não são médiums e cadáveres de pessoas que eram médios quando encarnados. Abriu a cabeça deles, literalmente, abriu a parte encefálica e localizou esses cristais só naqueles que são médios. Então, o espírito, para se comunicar com o corpo, ele necessita da energia, desse fluido elétrico, que é feito pelos neurônios. Então, nossa vida física, ela depende da nossa vida neuronal. Talvez por isso a neurociência tenha atraído tantas pessoas para estudar. Uns sérios, outros nem tanto, né? Mas muitos estão estudando a neurociência. A neurociência é aberta a qualquer pessoa, né? Então, é bem interessante. Aí, Luiz, diga, pode falar. talvez para as pessoas seja um pouco difícil de entender quando se fala na localização do espírito, né? Que o espírito não está no corpo, que ele está fora do corpo. Eu lembro que eu era pequena, eu me achava muito estranha, porque eu não me sentia dentro do corpo. Eu me sentia como se o corpo fosse achatado e eu me via aqui assim. Eu me sentia aqui. Olha, Eu não me sentia no corpo, eu me sentia achatada. Então, sabe assim, uma pessoa que ficou achatada, né? E eu me se via assim, eu pensasse me para sentia baixo, né? aqui. E eu me via assim, eu me sentia aqui fora, isso muitos anos. E às vezes eu tenho bastante essa percepção. E depois que o espiritismo, eu digo, então eu eu estava mais ou menos certa, eu Estava não me voando. sentia no corpo. Eu sempre achei muito estranho isso. Como é que eu não me sinto no meu corpo, eu me mexo? Isso de pequena criança. Em criança eu já senti assim. Eu tenho a primeira lembrança, lembro até o local que eu estava, na rua, eu tinha 7 anos de idade. Eu me É como se sentia. Vai fosse ver que aí eu estava acoplando, né? Vai ver que aí eu É, estava exato. Por totalmente. isso que o centro A coronário lembrança que eu tenho. é esse redemoinho aqui. Eu penso que o espírito está mais ou menos aqui, no redemoinho, que aqui diz que é o centro principal, de onde É onde eu recebe me para onde sentia, mas assim, radia. não encostada, fora. Isso, não. Era Deve assim que ter eu me uma distância, sentia. inclusive. E isso é tão interessante que, por exemplo, quando eu pego aqui o smartphone, a minha mão, meus dedos, não estão colados no smartphone. Existe um espaço infinito entre a célula da minha epiderme dos dedos e a área do celular. Porque as células, entre o núcleo, que é onde tem a matéria mesmo, e a eletrosfera, é, é absurda. Seria como 1 metro de diâmetro com um pontinho no meio. Aquele pontinho é matéria. O resto tudo é energia. É não matéria.
Então, quando a gente fala que está aqui no redemoinho, ele não tá colado direto, não tem como colar direto. A matéria não tem conexão com a própria matéria, por causa dessa estrutura. Só que, como o nosso olhar é grosseiro, a gente pensa que está perto, né? A gente aprende na escola que o sólido é quando os átomos, as moléculas estão mais perto da outra. O líquido é quando se afasta. Me chama o terceiro? Gasoso. O gasoso está bem longe, que às vezes nem quer voltar a ficar junto de novo. Mas mesmo no sólido, está muito longe, por causa da estrutura da matéria. A matéria é muito pequena, tem muito mais energia do que a matéria. Né? Então, essa questão do espírito. E aí também, sabe, Suzy, a gente vai entender melhor o duplo etéreo, a gente vai entender melhor o processo sonambúlico, quando você vê seu corpo. Você vê seu próprio corpo em 3 dimensões. Aí você fala, como é que eu posso estar vendo eu mesmo? Tem gente que acha que é pesadelo. Aí eu tive um sonho estranho, eu estava vendo um outro, eu era outro. Não era outro, era você, que você, enquanto espírito, como você está em processo sonambúlico, você se afasta e consegue ver seu próprio corpo. Então, o corpo, ele funciona como uma marionete. Lá em Recife, eu estou olhando para a Irlete, que parece que no Nordeste parece que é tudo pertinho, né? Então, Recife, lá em Caruaru, Irlete, ali perto da. Não sei se Virgínia já foi lá, perto da. É onde acontece a Paixão de Cristo, a mais famosa do Brasil. É o Alto da Paixão. Como é que é o nome do lugar? Alto do Moura. Alto do Moura. Então, é um cenário natural. Eles construíram o cenário para funcionar uma vez por ano. Deve ser dulce no Natal, eles devem usar também. Aí enche de turista, atores da Globo, gente famosa dramatiza, faz papel de Jesus, de Maria, dos apóstolos. Fica no Alto do Moura, fica perto de Caruaru, Pernambuco. E lá no Alto do Moura, uma das coisas que eles, lembranças É de em Nova Jerusalém, Luiz. Nova Jerusalém. O nome Isso, é eu esse. queria falar. É um excelente passeio. Nessa época deve ficar muito cheio. Eu tive lá, bom, o palestrante tem essas coisas, né? Eu fui fazer palestra lá e me levaram para conhecer. Você paga, na época era R$ 50 para entrar, fora do espetáculo, só para conhecer o espaço de Paguei Nova não. Jerusalém. Eu nunca fui. Pois é, aí me levaram para conhecer. Meus anfitriões eram pessoas ricas, então eles me pagaram a minha entrada, tal, fomos lá assistir. Conheci. E aí, na saída, tem vários artistas famosos do Brasil que fazem aqueles bonequinhos do Nordeste lá, de Pernambuco. E tem um bonequinho que é uma marionete chamado Mamuleco. Mamulengo. Mamulengo. Então, você é uma marionete. Você prende nos dedos, aí você faz assim com a mão, o bonequinho dança. Mas foi. Né? Os mamulengos. Então, eu digo o seguinte: o mamulengo é o corpo e o manipulador é o espírito. Então, a gente faz assim, o bonequinho dança. Levanta o braço, levanta a perna, anda. É o mamulengo, que é famoso Aqui lá. chamamos de marionetes, que também funcionam isso. Sim, Mas sim. então, Conhecidos como marionetes. É uma marionete que tem esse nome por causa da característica local. daquilo que sim. Né? Então, o Brasil é muito rico. O mundo é muito rico de belezas, né? Tem muita coisa. Então, Você deve chamar uma mulher. hein? Lá, Jair está ligado lá, ó. Então, veja bem, o mamulengo é o espírito. O manipulador, aliás, é o corpo. O manipulador é o espírito. E a corda que faz o movimento é o quê? Já está perguntando. Ah, É o que é corda, gente? Perispírito, né? O perispírito. Ou o fluido Cósmico universal. fluido universal ou fluido intermediário, fluido universal.
Então, a corda é o fluido universal. Sem a corda, eu vou fazer assim e o bonequinho não vai mexer. Então, eu preciso do fluido. Do ponto de vista material, o fluido. Do ponto de vista espiritual, o perispírito. É a mesma coisa, Luiz? Não, porque o fluido animal morre. O fluido universal, não. Ele permanece com o espírito, que precisa dele. O perispírito a gente vai para onde, a gente leva para onde a gente vai. Já o fluido animal, o ectoplasma, esse morre. Por isso que o passe precisa de encarnado. Tem um companheiro na nossa casa, acho que eu posso falar, não tem ninguém aqui não. Ele não é da nossa casa, ele é de uma outra casa espírita de Guarapari. Ele teve câncer, ele quase morreu. Eu encomendei a alma dele para Jesus, fiz o prece pelo desencarne dele e tudo, mas ele é teimoso e não desencarnou. Os médicos todos desenganaram ele, mas o danado voltou e está firme, trabalha na casa espírita, é dirigente de uma casa, ele tem a minha idade, mais ou menos, é um pouco mais novo que eu, acho que ele vai completar 60, mas ele quase morreu mesmo. Os amigos médicos que eu perguntava, não, Luiz, aí você pode orar, encomenda, porque ó, desse aí não passa não, isso aí vai morrer. E o danadinho, né, a gente sabe que a programação do espírito é diferente, né, sobreviveu. E aí os espíritos falaram para mim assim, olha, Luiz, quando voltar, aí não vai ter jeito mais não. Então, pede a ele para tomar passe. Aí eu falei para ele assim, meu amigo, eu sei que você deve ser um dos críticos de papo a passe. Você deve criticar aquele sujeito sem vergonha que vai no centro espírita só para tomar passe. Não critica? Falou, critico. Pois é, você vai ser um desses daqui para frente. Você não vai poder ver um camarada. O camarada levantou a mão, você já enfia debaixo. Falou, eu quero tomar um passe. Você precisa tomar passe. Você não pode ir no centro espírita sem tomar passe. Se aparecer lá, você tem que tomar passe. Você precisa dessa energia. Aí ele falou assim, não, mas eu mentalizo. Não funciona não. Precisa de passe, energia animal. Gente, precisa. É diferente. É diferente, porque uma energia sai do outro. Tanto que quando já usa tomar passe, eu não aplico, porque a minha energia ela já tem com abundância. Então a gente pede outra pessoa para aplicar. Então eu peço para os familiares um não aplicar passe no outro. Claro que quando precisa, a mãe aplica passe no filho o tempo todo, né? Mas é bom uma pessoa estranha, porque é uma outra energia que acontece. Então é a energia animal. Essa é a energia animal. É isso que o Jacó Melo, né, pessoal, faz com tanta sabedoria. A pessoa hoje encarnada que mais entende de passe é o Jacó Melo, lá de Natal. Então, Jacó fala, olha, gente, fluido é fluido, é fluido animal, tem que ser gente, animal, não é fluido espiritual. O passe é o fluido espiritual e o fluido animal juntos. Mas o fluido espiritual, ele é bom? É, mas ele não cumpre o papel do fluido animal. Senão não precisava. Tanto que uma recomendação do Jacó, inclusive, é quando vai fluidificar a água, a gente pôr a mão em cima. Não é só pensar. Mas isso é outra coisa, né? Só para a gente entender que o fluido cósmico, ele pode se manifestar em fluido espiritual, que a gente vai chamar de fluido universal, e ele pode se manifestar como fluido animal, que é o fluido material, que é o fluido que morre, que vai embora com a morte. Né? No cemitério você vê aquelas luzes verdes caindo, é o finalzinho do fluido animal. Atrai vampiros, atrai lobos, o fluido animal. No livro Transição Planetária, do Manuel Filomeno Miranda, que conta a história da tsunami, fala do grande trabalho dos espíritos, porque como tinha muitos corpos que morreram ali, e que tinha muito fluido animal. Então, o que acontecia? Reunia uma região de espíritos bandoleiros, que andam em bando,
se alimentando do fluido animal. Eles não se desligam da terra. E eles têm a aparência de cachorro. Eles andam em bandos e têm a aparência de cachorro. Aqui no Brasil a gente chama de lobisomem. São lobos. Não são lobos, é a aparência só. São humanos. Por isso lobisomem. Então, o fluido animal, ele fica com o corpo, ele não vai com a gente. Morreu, você não leva o fluido animal. Agora você leva o fluido cósmico, que é o perispírito. Então, o fluido cósmico, ele pode se manifestar em fluido animal e pode se manifestar em perispírito. Logo, aquela cordinha é o fluido cósmico. Albertina? Oi, dúvidas e dúvidas. Esclarecimento. Quando você fala do passe. Atualmente, pelo menos aqui em Juiz de Fora, a gente tem observado algumas casas que já não se dá passe mais na cabine. Terminou a reunião, então eles fazem uma prece e o passe, e a pessoa sente, né, que recebeu o passe. Nós temos o passe virtual e eu queria que você falasse um pouco do autopasse. Pois é, o autopasse é um processo polêmico. Eu custei para aceitar o autopasse. Eu não aceitava, não. Até eu fazer em mim, numa situação difícil, e funcionar. Né, eu aprendi. Então, eu fiz uma Eu aprendi. experiência comigo mesmo, mas eu não aceitava. Quem me ajudou a aceitar o autopasse foi a Tânia. A Tânia, com muito jeitinho, com muita singeleza, sem querer dar lição. Enquanto as pessoas tentavam me dar lição, eu não aceitava. A Tânia não, ela não deu lição. Ela falou, quando eu me sinto desarmonizada, Luiz, eu faço o autopasse. E aí alinha meus chakras. Então, o autopasse, ele serve para alinhar os seus chakras, para equilibrar suas próprias energias. Então, eu estou com dor de cabeça, estou com mal-estar, não é falta de energia, às vezes é até excesso. É o desalinhamento dessa energia. Então, tem gente que mentaliza. A Tânia me ensinou a fazer com a mão, sem mentalizar. A mentalizar, mas também fisicamente me manifestar. Então, eu ponho a mão assim, a gente sente o calor da mão. Aí, fica um tempinho, aqui no centro coronário. Aí eu vou nos chakras, né? Centro cerebral. Aí fica um pouquinho. Aí desço a mão, às vezes deitado. Aí aqui a região do centro laríngeo. Aí depois um pouquinho o centro cardíaco. Mais um pouquinho o centro esplênico. Mais abaixo o centro gástrico. E, por final, no Kundalini, o centro genésio. Que algumas pessoas fazem junto com o Kundalini, outras pessoas separam. E realmente funcionou comigo. Então, há um realinhamento. Isso é uma coisa. Mas o meu amigo lá da Casa Espírita, ele precisa de energia. Ele não está com um problema de desalinhamento. Aí ele precisa do passe. Aí você vai dizer assim, mas e aquele passe geral que dá no salão? Passe coletivo é um negócio muito complicado. Eu sempre digo que não existe passe coletivo. O que existe ali... Existe, por exemplo, o passe espiritual. Espíritos que nos ajudam a alinhar a nossa energia. Os espíritos podem fazer isso. Agora, eles não podem dar energia para nós que eles não têm. Eles são espíritos. É uma lógica. Jacó fala disso na obra dele. No entanto, o que os espíritos podem fazer? Estou eu aqui do lado da Jailza, estou precisando de energia. Eles tiram a energia da Jailza sem a Jailza perceber e passa para mim. Isso eles podem fazer. Mas eles não podem nos dar energia. Então, o passe espiritual é um reequilíbrio das nossas próprias energias. Quando a gente não está enfermo, teoricamente a gente tem energia. Agora, a pessoa enferma não, ela precisa. E o passe à distância, que já foi
referendado por Jesus. Então, aí, com Jesus eu não debato, ele manda. Ele falou, eu só obedeço. Mas E é um como eu virtual. imagino? Eu só vou entender que existe, né? Que existe, eu não tenho dúvida. Só tenho que entender como é que funciona o mecanismo. A energia animal, ela pode se deslocar com a velocidade do meu pensamento, que é uma energia quintessenciada. Então, o passe virtual, a Albertina está ali aplicando o passe. A Suzy vai tomar o passe. A Albertina está em Juiz de Fora. A Suzy está no Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, extremos. O que acontece? Suzy vai olhar para a Albertina, vai fechar os olhos e vai mentalizar a Albertina. Então, a Suzy vai tirar, entre aspas, a energia animal da Albertina para ela. Isso é o passe virtual. Por isso que o passe virtual, ele pode ficar gravado, pode ser feito a qualquer momento. Então, a qualquer momento que a gente precisar, a gente pode entrar no canal Passe Online e tomar um passe, que já está gravado há 2 meses atrás. Porque está gravado 2 meses atrás, mas o passista ainda está vivo. Então, eu vou mentalizar, e aí a Albertina vai dizer, nossa, me deu uma moleza gostosa. É a energia dela que saiu da Suzy. E é abundante. Entende? A gente não fica deficitário. Minha avó aplicou passe até a véspera da morte, com 93 anos. Então, a gente tem abundância. Você vai tirar um. Quando, por exemplo, você está numa cachoeira, você pegar uma caneca de água, vai fazer falta para a cachoeira? Nenhuma. Entende? Pegar um copo de água do mar, vai fazer falta para o mar? Nenhum. Então, a energia do passe é essa energia abundante. Então, o passe à distância funciona assim, Albertino. Aí, aquele passe no salão, como é que funciona? Se você estiver sentado e você escolher um dos passistas, funciona. Que aí você vai captar a energia dele. E se você não escolher, os espíritos escolhem por você. Na verdade, ali o passe não é coletivo, ele é individualizado. Os espíritos não fazem coisa coletiva, pessoal, né? Então, funciona do mesmo jeito de estender a mão. Eu acho que não, eu acho que estendendo a mão fica mais acolhedor, mas isso é só a minha opinião, gente. Tem casa que não pode ter, só tem um salão. Na SGE, a gente nunca conseguiu implantar esse passo do salão, né, Jair? Mesmo quando tinha só o salão, tinha que aplicar, as pessoas, os passistas nunca aceitaram. Algumas vezes eles encrencaram. Eu queria implantar para facilitar, né? Mas não tem jeito. Aí a gente tem que deslocar, ir para a cabine, pôr a mão, o povo gosta de pôr a mão, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que deve pesar um pouco mais. Eu acho que quando põe a mão, deve dar um pouco mais de energia. Mas também é só a minha opinião, não tem nada científico que comprova isso. Obrigada. Posso dizer uma coisinha só? Pode dizer, Posso querido. dizer uma coisa? Eu também faço normalmente, diariamente, o autopasse, ainda Sim, deitada de manhã, antes sim, de levantar. sim. E normalmente eu faço. Pode ser com as duas mãos, pode ser com uma. Eu faço com uma só, que aí quando dói, eu passo para outra, porque demora, né? Você dói. Só quando chega ao cardíaco e fica ali um bocadinho, a Conceição passa pelo sono. Relaxa. Depois acorda, depois volta outra vez e vai completar. Mas quase que eu faço normalmente, diariamente, só com alguma exceção. E começo, venho, vou à parte de faringe, laringe, vou ao coração, à parte cardíaca. E aí eu fico na minha. Volto a ir não sei aonde. E depois é que volto e vou terminar aquilo que estava a fazer. Mas é rara a vez que eu não fico Sonolenta. ali um bocadinho apagada no momento que estou nesta parte. Agora você vê que interessante. Por quê? Porque o seu centro cardíaco, ele consome mais energia. Então, quando você para ali, você repõe as energias que estão faltando, por isso que dá a sonolência. Que energia? A sua própria energia, que está saturada em outras partes do corpo.
Eu Na quando. sexualidade, né? A pessoa, por exemplo, às vezes a gente está com a nossa sexualidade exacerbada. A energia está muito localizada ali. No alto passe pode reequilibrar. Ou então comeu muito. E aí está se sentindo empanturrado, né? Então ali também pode ajudar. Então, enfim. Mas lembrando que o alto passe, ele é diferente do passe, porque ele é para realinhar a nossa energia. O Eu alto só passe, fui, o passe não. A gente está buscando a energia do outro, de uma outra eu só pessoa. fui buscar por estarmos a falar do assunto e porque eu faço realmente o autopasse, mas isso acontece. É raro o dia que isso não acontece. Quando eu É. chego aqui à parte cardíaca, a Conceição apagou-se. Pronto, não está cá. Legal? Tá vendo, gente? Aí uma prova empírica do Eu funcionamento faço do isso alto passe. praticamente. Só com alguma exceção, não acontece. E Mas você, e você, em especial, você deve ser dotada de um fluido animal em maior quantidade, porque você tem um marido enfermo e ele precisa de energia animal que você doa para ele. Então você tem que ter energia para você e para ele. E o mundo espiritual sabiamente já faz isso. Quando a gente encarna, vamos supor, a Virgínia fala, aí fala, Virgínia, você vai passar, seu marido vai ser enfermo, vai precisar de energia. Então, nós vamos dotar você com mais energia para você passar parte da sua energia para ele. É como a riqueza então, material, né? Olha, você vai já ter agora mais dinheiro, porque tem gente que não consegue administrar o dinheiro. Então, quando você chegar lá, você vai ter dinheiro, mas para você ajudar o seu irmão, não é para você esbanjar. Então, é tudo muito já bacana foi. nesse sentido. Que se todo mundo soubesse administrar, teria igualdade de riqueza. Está no livro dos Espíritos isso. Mas por que não tem igualdade? Porque nem todos têm inteligência para administrar. Se pegar todas as riquezas do mundo e dividir em partes iguais, em pouco tempo fica desigual de novo, porque uns perdem e os outros acumulam. Então, o que Deus faz? Dá mais para aquele que sabe administrar, para ajudar aquele que não sabe administrar e que perde tudo, que não consegue ajuntar. Olha, já agora que estamos a falar nisso, e porque falou do marido, desculpem-me lá vocês todos. Eu, quando chego ao pé dele, ele tem alturas que clama por mim, anda a fazer umas palavrinhas comigo, ou bem sentar aqui um bocadinho, que ele tem estado muito mal esta semana, já foi esta semana ao hospital, mas não é por aí que eu quero ir. Quando eu chego ao pé dele, ele começa a bocejar. Quando eu chego ao pé dele, ele começa a bocejar. Eu digo-lhe assim a ele, mas homem, tu estás com fome, foi porque eu cheguei aqui. Não, eu estava sossegadinha e tu chegaste aqui ao pé de mim. Desculpa lá que eu não estou numa aula de análise, mas agora que estamos a falar destas coisas, e porque Mas ontem falamos. aconteceu isso, Conceição. Quando eu cheguei Pronto, lá, ontem aconteceu isso. exatamente. Somos nós a transmitir as energias. Isso. Como é que foi Vamos com você, Elisete, quando você chegou perto do Chico? É Chico, o marido dela, gente. Como é que foi? Francisco, mas Começou a isso é abrir a boca, abrir a boca, abrir a boca. Ele depois deve ter tido vergonha, porque eu reparei, e ele fez isto assim, tapou, mas porque eu continuou. digo isso a ele às vezes. Oh, bem, porquê é que estás a fazer isso? Então, não sei, chegaste ao pé de mim. É um sintoma da recepção do ectoplasma. E ela, por Assim exemplo, ela lá está. como tem sintoma de doação também. Sabe qual é o sintoma de doação, gente? A pessoa que doa ectoplasma com abundância é isso aqui, ó. Bocejar. Pessoa dana bocejar. Eu tenho uma cunhada, que é a esposa do Quinzinho, a Mônica. Se ela chegar num lugar que tem pessoa doente, ou tiver uma carência espiritual ali, ela dana bocejar, aí eu já sei que é ectoplasma. É uma doadora de ectoplasma. É na, Se ela, se ela participar do fluidoterapia, Dr. Fritz, você colocar ela deitada para dormir enquanto doa ectoplasma. na Então, do mesmo jeito que tem fluidoterapia sintoma de quem acontece isso. doa, tem também o sintoma de quem recebe, sintoma físico mesmo. Eu, por exemplo, não reparei nela. Ela esteve cá ontem, já cá esteve hoje, mas foi fugida. Mas ontem esteve aqui mesmo a falar com ele e ainda falou com ele a ver se lhe dava a volta, mas não é, não é possível. E ela reparou nisso, que eu nem não dei por isso. Mas acontece comigo.
Vai fazer uma palavrinha comigo. Eu sento, vou lá ver e lá vamos fazer uma palavrinha. Depois ele começa logo a bocejar. Pois é, acontece isso mesmo. E é Desculpa interessante, lá, colegas. pois é, Desculpa lá eu interessante que, fazer essa pergunta, mas foi. pois é, como psicanalista, às vezes é delicado da minha parte, que às vezes eu me dá vontade de bocejar, e aí fica parecendo para o analisando que a palavra dele tá chata. Tipo assim, Por isso é que poxa, eu digo. o Aloysio tá, tá tão interagindo comigo que tá com sono. E não é Mas isso. E aí eu dou uma disfarçada, eu Por isso que é bom o bocejo com divã, os dentes né? trancados, eu bocejo bem assim, ó. Me ensinaram a bocejar assim, ó. Mas, por exemplo, tem pessoa que percebe, a pessoa fala, você está querendo bocejar. Quer dizer, vai enganar quem, né? Mas acontece. mas tem uma paciente, mas tem Aí uma às vezes eu paciente que falo, diz ó, tem alguém aí na sua casa que está doente, porque, né, tô doando ectoplasma, a pessoa saber que aquilo ali não é porque a palavra dela tá chata, é porque mas, ocorre mesmo. Mas é mas o doutor complicado tem, quando temos pela frente alguém que não sabe nada de nada. sabe o que E diz? está que Mas, disfarçar isto é muito difícil. mas Difícil. eu digo ao Nossa, doutor, disfarçar é uma difícil. paciente, Aí, como o diz a doutor, Albertina, começa a descer água pelo olho, é complicado, é complicado. Ah, chora, chora. mas o doutor tem uma Uma, paciente que lhe diz assim, você é à vontade. É, eu tenho. Ela fala, pode bocejar à vontade. E tem tempo que não tem bocejo mais, significa que não está precisando tanto de energia mais, né? uma vez eu li que se recebe o ectoplasma pela boca, né? E aí eu entendi quando diz que o bocejo é contagioso. É, Ah, não pode ver bocejo, é claro, porque um está necessitando e o outro está doando. Então, é. é daí que se diz, é contagioso, um bocejo, o outro vai bocejar. Deve ser daí. Já também, E Porque agora tu confirma pois é, que porque o recebe. ectoplasma ele sai pelos orifícios, mas qual orifício que é maior que a boca? em boca, Então sai exatamente, mais pela boca. exato. As fotos da materialização luminosa é horrível, porque o doador, o médium, está com a boca aberta e sai aquele monte de Cheio. algodão da boca dele para formar o corpo do espírito materializado. Então a Exato. imagem é feia, assim, né? Comparando, né? Uma coisa meio fantasmagórica. Vi isso aqui nas jornadas de medicina e espiritualidade. Exemplificaram algumas. Sim, Agora há 2 anos que não vou, desde a pandemia que não vou. Mas eu ia todos os anos. Foi onde eu ouvi o doutor Sérgio Filipe de Oliveira. sim. Tem muito aqui no Brasil, foi o médium Peixotinho, né? O Chico Xavier chegou a participar de alguns casos também, mas depois ele foi estimulado por Emmanuel a não trabalhar nessa área, porque a área dele era escrever. E tem um vídeo, o único vídeo no YouTube, do baiano José Medrado. É o único vídeo do YouTube que tem materialização. Aí mostra o Zé Medrado, deitado, saindo o ectoplasma da boca, do nariz do Zé Medrado e formando o espírito noiva. Eles chamam de espírito noivo, porque o espírito aparece é uma coisa bem, bem de fantasma mesmo. Parece com um véu, né? Aí mais daquela, se eu ver, eu saio correndo, né? E então é o espírito noivo. Aí eles conseguiram filmar. É a única imagem. Já pesquisei, desse mais, né? Tem fotos, mas filmagem só essa do Zé Medrado. É só colocar no YouTube José É o José Medrado, Medrado, materialização. esse é um que faz pintura mediúnica, Faz não? pintura mediúnica. Não foi Né? esse que eu vi cá. O trabalho dele lá em Salvador, quando eu e o Jailson fomos visitar lá, a gente foi conhecer a obra do Divaldo e a obra da irmã Dulce. Não deu tempo da gente conhecer o trabalho do Medrado. A próxima vez que eu for, eu quero conhecer lá. Chama-se Cavaleiros da Luz. É o centro espírita que ele dirige lá na Bahia, lá em Salvador. Bom, pessoal, acabou que a gente ficou pelo meio aqui no texto, no parágrafo. Eu anotei aqui mais ou menos um ponto que a gente parou. É, e aí a gente retoma na semana que vem. Tá bom? Ok, tá. Obrigada, boa noite.
Boa noite. Obrigada a todos. Já é Boa noite noite. também, aí, não é? Já é Aqui noite. também, aqui agora já é noite também. Que Mestre Jesus nos abençoe. E amanhã, eu gosto de lembrar da... Amanhã é um dia de muitas visitas, né? A Mayra tem um nome que ela dá. Amanhã a casa lá está lotada. Amanhã, inclusive, é inauguração. Hoje, amanhã e domingo. É a inauguração da nova sede da casa da Mayra, né? Então, ela substituiu a palavra finados pelo dia da saudade. Está O dia da correto. Mais saudade. bonito. Mais bonito, mais leve, né? Então, Mais amanhã é um bonito, é. dia que, por tradição, os familiares desencarnados visitam os encarnados. Saudade. Não precisa ir no cemitério, não é, né? A gente que é espírita nem é aconselhável, porque se a gente vai para lá, eles vão para lá porque a gente foi, e não por causa do cemitério. Eles vêm aonde a gente estiver. Tem até que lembrar de falar isso no Café com o Evangelho amanhã. Então, o nosso ente querido, ele é atraído por nós e não pelo cemitério. O cemitério. Agora, se a gente for no cemitério, ir lá, então eles vão para lá. Tá bom? Boa noite. Tchau, Boa noite para Boa ti. noite. Boa noite. Boa noite, Trabalho. corra tudo Boa bem. noite. Fim de semana. Boa noite. Boa semana a todos. É.